Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Oremos. Querido Deus, como é bom estar na tua casa, lá no domingo de manhã, poder reservar esse tempo para crescer no conhecimento da tua palavra e ao mesmo tempo desfrutar aqui do calor dos teus servos que aqui estão presentes, que todos os domingos estão aqui para crescerem no conhecimento da tua palavra, para atingir a maturidade. Nós te louvamos por essa oportunidade e pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza nessa manhã para que tenhamos uma aula bem gratificante. Pedimos também pelo culto da noite, que seja marcado pela tua presença, que tenha um culto abençoado e que vidas sejam salvas e transformadas pela ministração do teu Santo Espírito. Como a gente faz todo domingo, apresentamos os nomes que estão nessa caixa, pedindo que se convertam, e a gente sempre pede que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos para que levem a eles uma mensagem através do testemunho de vida, e o teu Santo Espírito trate nas mentes e corações para que essas pessoas se convertam. Nós pedimos isso agradecidos no nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios, nós chegamos no capítulo 4 a semana passada, que é a segunda parte da epístola, a parte prática. Vimos que o capítulo 4 está dividido em dois blocos. Os primeiros 16 versículos falam sobre andar em unidade e os últimos 16 versículos andar em santidade. Então, se nós praticarmos isso, andarmos de forma horizontalmente nosso relacionamento com o próximo e unidade, e andarmos verticalmente no nosso relacionamento com Deus com santidade, vamos ter uma vida que agrada a Deus, uma vida melhor para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, semana passada falamos sobre a unidade, o Espírito Santo promove a unidade, compete a nós garantir e desenvolver essa unidade. Vimos também os resultados da unidade. Um deles é que nós nos tornemos parecidos com Jesus, alcancemos a maturidade, tenhamos estabilidade doutrinária e, por último, no versículo 15 e 16, o crescimento e edificação da igreja. E para isso a gente precisa que todos cooperem, trabalhem em harmonia. Hoje, então, vamos para o segundo bloco, versículos 17 a 32, que é andar em santidade. É o nosso relacionamento com Deus. E lembrando que tanto santidade quanto unidade, embora sejam palavras diferentes, sinônimos diferentes, mas no nosso contexto aqui, um complementa o outro e um não existe sem o outro. Você vai ver que algumas coisas que Paulo fala sobre santidade está ligada sobre unidade, e algumas coisas que Paulo fala sobre unidade está ligada à santidade. Então vamos lá. Andando em santidade, versículos 17 a 32. Então, o propósito desse bloco é que os crentes vivam em santidade e, ao mesmo tempo, em edificação. Por quê? Porque são novos homens em Cristo, somos novas pessoas em Cristo. Quando nós nos transformamos através da conversão, porque a palavra conversão é mudança. Então, por exemplo, você fez autoescola, você sabe, você está numa via e tem uma placa dizendo conversão, você vai mudar de rota, vai mudar de faixa, vai mudar de sentido. No sentido aqui espiritual, uma mudança de vida. Não existe conversão se você aceitou Jesus e continua vivendo a mesma vida, então você não foi convertido, você pode ter sido convencido. E nós vimos isso lá no capítulo 2, Paulo fala: o que é que vocês eram? Mortos, filhos da ira, desviados de Deus, afastados de Deus. Aí conversão, agora vocês são ressuscitados com Cristo, filhos de Deus, herdeiros de Cristo, co-herdeiro. Então veja que houve uma mudança completa. E a ideia aqui de andar em santidade é que a gente demonstre essa mudança através das nossas atitudes, não apenas aqui na mente. A mudança começa na mente, mas ela é demonstrada através das nossas atitudes. Paulo vai mostrar aqui, você vai ver que ele fala: o que fazia isso, não faça mais. Várias vezes ele vai mostrar uma maneira errada de viver, por que a gente deve mudar, e a maneira correta. Isso mostra mudança. Então, por exemplo, aquele que mentia,
mudança, vida do passado. Aí ele fala, não minta mais, vida do futuro, mudança. Aí ele vai mostrar por que a gente tem que abandonar a mentira e praticar a verdade. Sempre que a Bíblia pede para a gente tirar alguma coisa da nossa vida, imediatamente ela pede para a gente colocar outra coisa no lugar. Então isso chama-se, é um processo de desabituação e reabituação. É uma troca de métodos, não métodos mais, né? Mas de estilo de vida do passado para o estilo de vida do futuro. Uma maneira de viver trocando. É como se nós trocássemos vícios por hábitos saudáveis. Então, por exemplo, uma pessoa que quer parar de fumar, ela consegue parar de fumar sem ter nada em comum? É difícil, né? Vem aquela vontade. Por quê? A nicotina está impregnada no organismo. Ela vai ter que fazer alguma coisa para substituir aquela vontade que tem de fumar. Então, algumas pessoas trocam o cigarro para a vontade de fumar, que dá. Vai lá tomar um café. Eu conheci um camarada que ele andava com um pacote de bala, né? Ele fumava, ele parou. Aí dava vontade de fumar e colocava uma bala na boca, né? A gente até brincava. Tu vai trocar agora o pulmão contaminado por uma diabetes, né? Mas é sempre isso. Então, quando pede para sair alguma coisa da nossa vida, a Bíblia pede para colocar outra, senão fica aquela lacuna, aquele vazio. E lembra que a Bíblia diz, o ditado que diz, mente vazia é oficina de Satanás. Então, o propósito é que os crentes vivam em santidade e, ao mesmo tempo, em edificação. Por quê? São novas pessoas, são filhos de Deus. Então, e o segredo aqui é devemos mostrar o perfume de Cristo no nosso dia a dia. O perfume de Cristo e não a carniça do pecado. Porque o pecado é carne. Então, pega o urubu e uma borboleta. Quem é mais forte, o urubu ou a borboleta? Urubu. A borboleta passa por um bocado de carniça e não se sente atraído. O urubu passa por um jardim com flores floridas e não se sente atraído. O urubu vai ser atraído pela carniça e a borboleta pelo perfume das flores. Então nós somos transformados agora. Nós temos que exalar esse perfume de Cristo, e não o odor fétido da carniça da nossa natureza pecaminosa. É essa a ideia, certo? O contexto, você vai ver que Paulo vai falar muitas vezes, ande de modo digno, depois ele fala, não andeis. Então há esse contraste. 3 verbos importantes vai acontecer aqui que a gente vai ver no versículo 22, 23 e 24. Eu falo que é a fórmula DRR: despojar, renovar e revestir. O Paulo também usa revistar, né? E a gente vai mostrar daqui a pouco, certo? Então, começando aqui no versículo 17 ao 24, Paulo vai, a princípio, mostrar a condenação do velho homem. Então, vamos lá, versículos primeiro, 17 ao 19. Coloca lá, Bia. Versículo 17 ao 19. Estão lendo lá? Está colocando, né? Olha lá. Presta atenção. Ele fala isso, olha que coisa interessante, como ele começa. Digo isto e testifico no Senhor. Paulo está dizendo, olha, eu não estou dizendo de mim mesmo, eu tenho o testemunho do Senhor. O que eu estou dizendo, eu tenho aval, eu tenho apoio, eu tenho respaldo de Deus. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis, ou seja, não vivam, né? Andeis aí não é andar de marcar passo, é viver, né? Tem até uma música, eu tenho andado tão sozinho ultimamente. Não é que você está caminhando, você vive sozinho. Então, o verbo andar às vezes é substituído por viver. Paulo fala lá, e digo isso e testifico, que não mais vivam, que não mais andeis, como andam também os outros gentios. O gentio naquela época era a ideia, gentio é a pessoa que não era judeu, né? Mas Paulo está usando aí a ideia daquelas pessoas que não tinham compromisso com Deus, que viviam a sua vida a seu bel prazer. O que determinava o seu caminhar era o que eles pensavam, não o que a palavra de Deus pensava.
Não vivam como os outros gentios na vaidade da sua mente. Eu começo aqui. Para tirar seu Galvão. Isso. Para andar na vaidade da sua vida. Tá certo? Segura um pouquinho aí, gente. Então, gente, olha aí, ó. Não andem com as pessoas que têm a mente vaidade na mente, né? E quando a gente pensa em vaidade, o que a Bíblia relata aqui, não é aquela pessoa que é vaidosa, que gosta de andar perfumado, bem arrumado, não. A ideia aí é de uma vida vadia, uma vida obscura, uma vida pecaminosa. Versículo 18. Ó. Entenebrecido, a mente aqui, ó, obscura, né? No entendimento. Então, parece que o entendimento está cego. Separados da vida de Deus, aqui, como as pessoas eram. Pela ignorância que há neles. Ignorância que não conhece Deus. Não conhece a palavra de Deus. Pela dureza do seu coração. Coração duro. Olha o processo, gente. Mente vazia, coração duro, ignorância a respeito de Deus. Por que ele está ignorado a respeito de Deus? Porque a mente vaidosa, vadia, o coração duro. 3 coisas duras para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Continua bem. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Então, todo tipo de impureza que está relatado naquelas pessoas da época de Paulo, que se relata hoje. Paulo está falando de impureza no sentido de orgias, vida sexual pecaminosa, corrupção, roubo, tudo isso. Coisas que não agradam a Deus, coisas que prejudicam a si próprio e prejudicam os outros. Então, esses 3 versículos, 17, 18 e 19, Paulo trabalha com isso. O velho homem, nossa natureza pecaminosa, é condenável. Então, não pratique isso. Paulo está dizendo, vocês eram assim, não andem mais. As pessoas vivem assim, vocês não pratiquem isso, não vivam mais. Vamos lá, voltando para a apostila, né? Então, a nossa posição, como que as pessoas eram, né? O velho homem era, olha lá, voluntariamente ignorante, eram ignorantes de forma voluntária. Não foi porque ninguém foi lá e cegou. Eles que permitiram a sua própria cegueira. Tá? Depois, coração endurecido, como eu falei, e recusando-se submeter à vontade de Deus. Não quer se submeter. E aí o resultado, a gente já sabe o que é. Tá? Aqui nesse mundo, vai sofrer afastado de Deus. E quando tudo se consumar, passar a eternidade no inferno. Não é passar 1 ano, 2 anos, né? As pessoas ficam assim, vou passar 5 anos na prisão. É uma vida dura, mas 5 anos você sai. Vou ter prisão perpétua, vai ficar a vida toda na prisão, vai, né? Mas é difícil, mas tem comida, né? Tem roupa. Agora, imagina você passar a vida toda no inferno. Aquele calor escaldante, né, do fogo eterno. Misericórdia, né? Não tem preço isso. A gente nem imagina o que é, nem quero saber, né? Estou fora. E na prática, o que era isso? Uma pessoa insensível. O que é isso? Perdeu a capacidade de sentir vergonha em face do mal. Faz, não está nem aí. Não tem vergonha do que faz, é insensível. Está lá, faço mesmo e aconteça, eu sou assim. Com
dissolução. O que vem a ser isso? Uma pessoa devassa, libertinagem, né? A ideia aqui de pecados na área sexual, tanto em palavras, pensamento ou atos. Com avidez, com cobiça, cobiçando alguma coisa que você não pode ter, né? Um desejo veemente. Então, tudo isso aqui também na área sexual. Cometendo toda sorte de impureza, como eu falei, né? Impureza sexual, impureza moral, então, impureza na ética, não tem nenhum freio, é uma pessoa totalmente errônea para os padrões corretos da humanidade e principalmente de Deus. Então, Paulo agora condena o velho homem e do versículo 20 ao 24, ele vai recomendar agora a mudança para o novo homem. Olha, vocês eram assim e isso está condenado. Agora, o que vocês precisam ser? Uma mudança. Versículo 20 ao 24. Coloca lá, Bia. Versículo 20 ao 24. Quando a gente começa a ler sobre esse prisma, a gente vê que preciosidade nós temos nessa carta de Efésios no que diz respeito ao nosso padrão de vida de cristão, comunidade e santidade. Ó, mas vós não aprendestes assim, Cristo. Ou seja, tudo que Paulo está falando, olha, vaidade, coração duro, ignorância, dissolução, impureza, Deus não ensina isso. E Paulo está dizendo, vocês não aprenderam isso, eu ensinei para vocês, e não foi isso que eu ensinei. Então, vocês não aprenderam assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinados como está a verdade de Jesus. Se vocês realmente estão dando ouvido para o que foram ensinados, então tudo aquilo não deve fazer parte da vida de vocês. O que Paulo está dizendo? Porque às vezes a gente escuta, mas não dá ouvido. Qual é a diferença, né? Veja a mãe, a Márcia chega lá. Bia, vai arrumar o quarto. Tu escutou, Bia? Ela sabe que a Bia escutou, mas quando ela fala, tu escutou, tu entendeu? Não é assim, Márcia? Tu entendeu? Então é isso, não é só escutar, é entender. Dar ouvidos é entender. 100 vezes não entende, né? Ó, que quanto ao trato passado, ou seja, como vocês eram, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do despojar, gente. É tirar a vestimenta. Paulo está dizendo, como se você tivesse com uma roupa toda suja. Está caracterizado como uma pessoa imunda, né? Paulo fala, despojar, tire essa capa, tire essa roupa imunda. Versículo 23. E vos renoveis do espírito da vossa mente. A gente vai trabalhar esses 3 verbos. Ó, a mudança começa na mente. Por que eu tenho que retirar a roupa suja? Porque a mente está dizendo, olha, está sujo. Isso é desagradável para as pessoas. Isso é ruim para você. Porque se a mente dissesse, não, tá bom, você não vai tirar. A mudança começa na mente, certo? Versículo 24. E vos revistais. Agora sim, coloque uma roupa limpa. Do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, presta atenção agora aqui na apostila, letra B. Ó. Recomendação ao novo homem. Primeiro, ser um discípulo de Cristo. Versículo 20 e 21. Veja a sequência. Paulo fala, aprendestes, tendes ouvido, fostes instruídos. Então, isso é a ideia de se tornar discípulo. Discípulo é o seguidor integral do mestre. É como se fosse um aluno. Vocês aprenderam, vocês ouviram e vocês foram instruídos. Instruir não é só falar, é mostrar como fazer. Essa é a ideia. Paulo, eu mostrei como deve ser feito. Vocês têm o exemplo, vocês têm o modelo. Não tem desculpa. E aí, gente, eu coloquei aqui na página 22, vocês vão ver que tem um gráfico. Coloca o gráfico aí, Bia. Aqui embaixo. Só baixando aqui, ó. Isso. Olha lá, aquele gráfico ali, gente. Depois a gente vai falar os 3 verbos, olha lá. Versículo 22. Despojar dos maus hábitos. 23. Renovar-se programando a mente com padrão bíblico. E
versículo 24, revestir-se do novo homem, tá? Sobe lá, Bia. Eu coloquei lá, aplicar a fórmula para a mudança. Qual é a fórmula para a mudança? DRR. Despojar, renovar e revestir. Despoje toda aquela coisa errada que você fazia. Renove a mente e mude, se revista de uma nova postura. Isso é andar em santidade, tá? Então, quando eu penso em santidade, é uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. Olha, eu fazia isso, eu sei, aí minha mente diz, isso está errado, porque eu aprendi. Como é que eu sei que está errado? Porque eu aprendi, eu ouvi, eu fui instruído. Então agora isso aqui, deleto, agora eu vou colocar uma coisa nova, certo? Você vai ver que do versículo 20 em diante, Paulo sempre vai colocar uma coisa errada que eu devo parar de fazer, ele explica por que eu devo parar de fazer e agora o que eu devo fazer em lugar daquela coisa errada. Então vai lá, despojar. Despojar é despir-se. No verbo original, no grego, que é da onde a Bíblia foi traduzida, dá a ideia de despir-se de roupas velhas, dando a entender uma mudança de caráter. Então, uma mudança de caráter, você mudou. Às vezes a pessoa fala assim, olha, como que a Delsa mudou? Como que o irmão Augusto mudou? Glória a Deus, né? Mudou para melhor. Jesus que realizou essa mudança. Agora, se ele se tornou crente, fala, ele continua a mesma coisa? Então ele não se converteu. Ele se convenceu, mas não se converteu. Então, despojar, agora renovar. No original da ideia de restaurar a vida ou tornar-se jovem novamente. Lembra que o que a Bíblia também fala sobre conversão, quando você se arrepende, quando você se torna um novo convertido? A Bíblia usa também uma figura de linguagem para isso. Nova criatura ou joia, nova criatura. E o que Jesus disse para Nicodemos? Capítulo 3 de João. Que é preciso que o homem... Oi? Não entendi. Nascer de novo. É como se você, olha, entrasse novamente no ventre da sua mãe e você nascesse de novo. Para uma nova vida. Essa é a ideia. Conversão é um novo nascimento. Nascer de novo. Essa é a ideia de renovar. Tornar-se jovem, tornar-se novamente uma nova criatura, como disse a Márcia, né? E depois nós temos o verbo revestir ou revistar. Qual a diferença de um para o outro? Vamos aqui, revestir. No original da ideia de tornar a vestir, agora com roupas novas. Dá também a ideia de passar a tropa em revista, examinar. Quem aqui serviu o quartel? Ninguém? Serviu, né? O que é passar a tropa em revista? O comandante da tropa chega lá, o soldado, sentido, soldado! Aí ele começa a olhar assim, né? Essa roupa está bonita, passada, né? Essa roupa está amassada, soldado, paga 20. E essa barba, por que não fez a barba? Não tem barbeador em casa, soldado? Paga 20. É isso, o comandante passa a tropa em revista para ver se está tudo perfeito. Essa é a ideia. Nós vamos revestir, tornar a vestir, mas ao mesmo tempo examinar, dar uma olhada se está tudo em dias. Tá? Os verbos despojar, no original todos os três verbos são usados com força de imperativo, é uma ordem. Paulo está falando assim, olha, eu peço que vocês tentem despojar. Se vocês quiserem, renovem. Se tiverem disposto, revista. Não. Despojem, renovem e revista. É ordem. Né? Os verbos despojar e revestir estão no tempo auristo. O que é isso? Indica uma ação definitiva, mas ao mesmo tempo dá o sentido de progresso. Eu preciso estar sempre em mudança de vida. Sempre alguma coisa na minha vida que está errada, eu preciso mudar isso.
Eu preciso mudar isso. A gente tem que fazer isso sempre, né? Isso nos dá o seguinte sentido, ó. Despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo homem, como um ato definido, efetuando de uma vez para sempre. Ou seja, você mudou, não volta mais. Se você voltou, porque não teve mudança, né? O verbo renovar está no infinitivo presente, indica uma ação contínua. Seria como se Paulo estivesse dizendo: continuai a ser renovados, através da rejeição às corrupções do velho homem, sempre assumindo a natureza do novo homem, em graus paulatinamente progressivos. Isso aqui eu já mudei, legal, eu preciso manter, mas olha, eu não vou estar satisfeito, não posso descansar, tem alguma coisa que eu preciso mudar ainda, aí eu vou, né? A ideia de você estar subindo uma escada. Você olha para trás e você fala assim: opa, tive progresso. Já melhorei, já estou aqui. Mas tem ainda degrau para subir, eu preciso subir. Mas eu também não posso voltar. Certo? Eu preciso manter aquele padrão e subir. Né? Porque tem gente que sobe um degrau e desce dois. Vai estar sempre, né, para baixo. Tá? Tem que sempre subir. Tá? Então aqui a ideia de você efetuar essa mudança. E a partir do momento que você efetua essa mudança, condena os atos pecaminosos do passado e começa agora a entender que aquilo é errado e agora começa uma mudança de vida, você vai andar em edificação, em construção de vida. Quando a gente fala em edificar uma casa, construir uma casa, a ideia é de construção, tá? Então vamos construir agora primeiro as balinhas e a nossa oferta. E aí no versículo 25 a 32 a gente vai trabalhar essa parte aí. Coloca lá no versículo 25 a 32, depois a gente volta para a apostila. Uma balinha para cada e duas para quem entrega. Uma para quem? Para eles e duas para vocês. Porque essa bala é mais especial, né? O de banana você mastiga e já vai, né? Então agora, no versículo 25 a 32, Paulo vai falar sobre andar em edificação. Você vai perceber, gente, que aqui, aquela fórmula DRR, despojar, renovar e revestir, está sempre em processo. Então, para você e para Deus são duas, tá, família? Então, vocês vão perceber. Paulo agora, no versículo 25 a 32, ele fala assim: olha, você fazia isso, agora sabe que é errado, pare de fazer o que está errado, faça o certo. Então você vai ter essa forma DRR, andar em edificação. Olha lá, deixai a mentira, despoje a mentira, falar a verdade, revestir da verdade, porque somos membros uns dos outros. Renovar a mente. Eu preciso renovar a mente, eu sou membro um do outro. Por que eu vou mentir para eles? Eu estou mentindo para eles, eu estou mentindo para mim. Então veja que Paulo, ele não fala apenas, pare de mentir. Você pode parar de mentir, mas você pode omitir. Existe uma diferença de mentir e omitir. Qual é a diferença? Passou para mim e mentir. Então, veja bem, a gente sabe disso em julgamento. Quando a pessoa ganha o direito de ficar de boca calada. Porque no julgamento você pode se abster de responder coisas que vão te comprometer. Então, olha, Márcia, foi você que roubou o supermercado Extra? Não responde. Nem sempre. Nem sempre. Deu o direito de ficar calada. O juiz vai pensar isso. Agora, se ela fala assim, não, eu roubei, já se condenou. Se ela omitiu, não falou nada. Outra coisa, ela é testemunho. Ela vai como testemunha. Você viu quem entrou no mercado? Eu não quero comentar. Se omitiu. Mas você sabe. Se ela sabe, se omitiu. Agora, não, eu sei. Agora, se ela fala assim, não sei, e ela sabe, está mentindo. Então, vê a diferença de omitir para mentir.
Né? Então, aí Paulo está dizendo assim, ó, pare de mentir. Já é suficiente? Não, porque pode omitir. Fale a verdade. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, pare de mentir, não se omita, fale a verdade. Certo? Então, veja aí, ó, abandone a mentira, fale a verdade. Por que eu tenho que fazer isso? A mente. Porque eu sou membro um do outro. 26. Ó, outra coisa. Irai-vos, mas não pequeis. E por quê? Para não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Por quê, gente? Ira é pecado? Nem sempre. Aquela ira momentânea. Alguém pisou no seu pé? Perdoa, Deus. Agora, se você ficar alimentando aquela ira, vai virar ódio, rancor, amargura. Vai ficar lá. Então, Paulo está dizendo, irai-vos, mas não pequei, ó. Pisou. Se eu pudesse, você irou, mas não pecou. Como é que você peca? Pisou no teu pé. Teu língua. Pecou. Ira. Mas não peque. E não deixe o sol se for. Então, resolva logo para aquilo não tornar uma raiz de amargura. Vai lá, 27. E não deis lugar ao diabo, gente. Quando você está alimentando essa ira, você está dando lugar ao diabo. O diabo vai começar a colocar, tá vendo? Não foi sem querer, foi de propósito. Você já percebeu que ele não gosta de você? E começa aqueles pensamentos, né? E às vezes ele usa até uma pessoa, né? Nem te conta aquele camarada, né? Ele fala, nem te conta, mas está doido para contar, né? Aí você ouve e já fica, pior. 28. Ó, aquele que furtava, não furte mais. Por que Paulo está dizendo isso? Porque naquele tempo tinha muitas pessoas que se convertiam que eram ladrões. Pare de roubar. Já é suficiente? Paulo fala, não, trabalhe. Porque se você é um ladrão e não trabalha, você se converte, continua sem trabalhar, onde vai arrumar dinheiro? A vontade é voltar para roubar. Paulo fala, trabalhe, né, com as mãos, o que é bom para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Nem só para você, para repartir. Vamos lá, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Esse verbo torpe dá ideia de coisa podre. Palavrão, aquelas coisas todas, né? Linguajar. Mas só que for boa para promover edificação. Por quê? Para dar graça às pessoas que ouvem. Olha que coisa bonita, né? 30. Agora presta atenção no 30. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual somos selados para o dia da redenção. Então, se eu continuo mentindo, se eu continuo pecando por causa da ira, se eu continuo dando lugar para o diabo, se eu continuo falando coisas que não agradam, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus, que habita em mim. Certo? Agora, presta atenção no 31. O que eu tenho que deixar? Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda sorte de malícia sejam tirados dentre vocês. Tirou? É suficiente? Não. O que vai pôr? 32. Sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se eu olhar para isso aqui, gente, começar a colocar minha vida a partir disso, olha como vai ser bom para mim e para o próximo também. Então vamos lá, aqui voltando para a apostila, né? Andar em edificação, propósito, vivendo para construir e não para destruir o corpo de Cristo. Lembrando, eu sou o corpo de Cristo. Eu preciso cada vez mais construir, edificar e não destruir. Contexto. Aplicando a forma DRR. Despojar, renovar e revestir. Ou seja, substituindo os velhos e maus hábitos por novos e benignos hábitos. Pecados devem ser abandonados, virtudes que devem tomar o lugar dos pecados. Olha lá, os pecados que devem ser abandonados, versículo 25 a 31. Primeiro, mentira.
Mentira em palavra e em ação. Às vezes eu não estou mentindo em palavra, mas em ação, é falsidade. A mentira é condenada e rompe a comunhão cristã. Leva a desconfiança, ao mesmo tempo suspeita. Eu preciso manter a verdade. É a marca de uma vida moldada segundo a semelhança de Deus. Veja o que diz Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Coloca lá, Zacarias 8, 16. Lá embaixo, dizer, né? Zacarias 8, 16. Olha lá. Essas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz das vossas portas. Fale a verdade. Não minta. Né? Agora, lembra, gente, eu preciso falar a verdade, mas também a verdade tem que ser dita em amor. Né? Imagina, a Bia chega assim e fala assim: o que vocês estão achando dessa minha casa? Misericórdia, isso é um trapo, Bia. Me dá outra. Ô, Bia, é mais ou menos, mas eu acho que você tem roupa melhor. Olha a diferença, né? Eu acho que essa roupa não cabe bem para você, não está legal. Olha a diferença. Então, a verdade também tem que ser dita em amor. Mas à noite ela já não vem com essa roupa, né, Bia? Depois nós temos aqui, gente, a ira, versículo 26. E a gente compara com 31. Paulo fala, irai, no versículo 23, abandonar a ira. Qual é a diferença? Vamos lá. Por que Paulo sugere a ira no versículo 26 e depois condena no versículo 31? O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: olha, presta atenção aqui, ó. Quando você for assaltado pela ira, que seja de pouca duração, para que não prejudique a você e a outros. Não deixe que sua ira o leve a pecar. Mantenha as suas emoções sob controle. Essa é a ideia. Parece que Paulo tirou essa ideia do Salmo 4, versículos 4 e 5. Vamos lá. Salmo 4, versículos 4 e 5. A gente vai falar bastante aqui sobre a ira, né? Para a gente não ficar irado aqui. Salmo 4, versículo 4 e 5. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai. Paulo está dizendo assim, ó, você ficou perturbado com alguma coisa, mas não peque. Vá lá na cama, pense, medite, para você não cometer algo errado. Versículo 5. Ofereceis sacrifício de justiça e confie no Senhor. Olha aí. Parece que Paulo tirou essa ideia do Salmo 4, versículo 5. Voltando aqui para a apostila, né? A ideia aqui é a seguinte, vire para a página 23 aí. Apostila, página 23. A ideia aqui é a seguinte, olha lá. Não permita que a noite e a ira durmam contigo, mas te concilie com o outro lado, ainda que ele é quem tenha cometido a ofensa. Certo? Portanto, o alcance das palavras de Paulo é que a ira, quando surgir, sem importar se é justa ou não, deve ser abafada o ato contínuo, não se permitindo que perdure por ser prejudicial, tanto para aquele que se ira, como para os outros contra quem ela se volta. Então a ideia é isso, você ficou irado, resolva logo, senão aquilo vai te consumir por dentro, vai fazer mal para o outro, mas também para você. E eu falei sobre perdão, quem assistiu o último devocional de hoje sobre perdão?
Eu falei que quando a gente não perdoa, nós estamos tomando um veneno e achando que é outra pessoa que vai morrer. A ideia é que vai morrer somos nós. É isso aqui que Paulo está querendo dizer. Portanto, o alcance das palavras de Paulo é que a ira, quando surgir, sem importar a justa ou não, deve ser abafado o ato contínuo, não se permitindo que perdure por ser prejudicial, tanto para aquele que se ira como contra aquele que se volta. Benjamin Franklin disse o seguinte: a ira e a insensatez andam de mãos dadas. O arrependimento leva ambas a se porem de joelho. Que coisa bonita, né? O arrependimento leva tanto a ira como a insensatez a te colocar de joelho. No versículo 27 fala assim: não deixe que sua ira permita ao diabo encontrar uma brecha em você. Quando fala não deis lugar ao diabo. Então, como é que eu vou tratar com a ira? Primeiro, faça uma autoanálise. Por que eu estou irado? É justa essa indignação? Eu estou indignado de forma justa? Não é uma provocação pessoal, minha ou da pessoa, né? Não é meu orgulho ferido? Cuidado! O sentimento que começa com justa ira contra os pecados facilmente se torna em amargo ressentimento contra as pessoas. Então o irmão Augusto fez alguma coisa, eu fiquei aborrecido com o que ele fez, não com ele. Agora, se eu não trato essa coisa que ele fez, daqui a pouco eu vou ficar aborrecido com ele, não falo mais com ele, deleto ele da minha vida. Certo? Então eu preciso diferenciar a ofensa do ofensor. 6. A ira se torna pecado quando? Quando se volta contra as pessoas, quando se transforma em ódio arraigado no coração, com explosões periódicas de cólera. Você fica querendo pegar aquela pessoa pelo pescoço, né? É irritação e agressividade devido à provocação pessoal. E aí nós saímos dos limites e partimos para excessos de intemperança. A gente ultrapassa o nosso limite, né? É sem causa ou por coisas pequenas. Como é que a gente deve proceder com a ira? A ira justa não deve ser abafada. Não é ideia de você abafar, né? Mas é você não deixar que ela perdure. Modere sua mente e suas palavras quando estiver irado. É bom você não responder quando estiver irado. A pessoa fala, por favor, deixa ele passar, depois eu falo com você, porque agora eu estou irado. E se eu falar, eu posso falar coisas que eu não deveria falar. Tá? Deixa passar isso. Abandone o espírito iracundo de ficar guardando rancor e mágoa. Deixa isso de fora. Busque reconciliação, mesmo que não seja você o ofensor. Lembra que Jesus disse lá? Se teu irmão pecar contra ti, espere ele vir se reconciliar contigo. É assim? Se teu irmão pecar, vá, você sabe que tem algum problema, já vai resolver. Silencie até que possa falar brandamente. Vamos parar por aqui. Provérbios 15:1. Provérbios 15:1. Olha o que a Bíblia diz. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Uma pessoa veio, te distratou, é aquilo, né? Bia, essa calça está aí, nojenta, só vê coisa errada em mim, tu não olha para você mesmo? Desculpa, pastor, é a única que eu tenho, mas eu vou tentar trabalhar para... Opa, quebrou minhas pernas. Fala, Márcia. Pastor, mas esse silencio
Ou não? Onde está silencie? Silencie até que Então, possa falar. Não. mas se Isso, então. o tempo seu. Cada uma pessoa tem um tempo, né? Você ia falar. Mas veja bem, se você fica muito, quanto mais tempo você fica, é sinal que você ainda está tendo dificuldade. Então, cada vez mais você vai melhorar ou não? Se ficar muito tempo e você ficar protelando, cada pessoa tem o seu tempo, né? Mas às vezes tem um excesso, né? Às vezes você teve oportunidade, mas você fica lá. Às vezes, que quanto mais tempo você está alimentando. Então, quanto mais rápido você resolver, melhor. Né? Isso. O versículo 27, para a gente terminar aqui, ó. O excesso de zelo e indignação abre lugar para o diabo. Promove discórdia, destruindo a unidade. Uma pessoa furiosa faz e diz coisas que nunca faria e diria em circunstâncias normais. Se torna um instrumento maleável nas mãos de Satanás para muitas obras da carne. Vou contar uma situação que aconteceu comigo quando eu era adolescente, não faz muito tempo, né? Eu tinha 12 anos, congregava na igreja lá do Guarani, que aqui da Baixada só tem essa, Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. E a gente tinha nas férias, tipo escola bíblica de férias, mas tinha concurso, né? Para ver quem levava mais criancinhas para a igreja à tarde, nos dias, né? Então a gente levava tanta garotada, eu levava bastante. E os outros levavam. E tinha uns caras assim, né? As crianças que não eram assim da nossa turma, né? E chegou uma menina, que aquela menina, ela tinha problema mesmo, ela era usada por diabo. Era uma jovem, eu era adolescente, ela era jovem. Ela chegou assim, a igreja cheia de criança, eu estava lá, ela tinha acabado a programação, mas estava aquele como se bebe, aquelas coisas, ela chegou assim, Zé Carlos, corre que tem um menino lá batendo no seu irmão. Eu saí assim da igreja cego, gente, né? Quando eu chego na calçada, tinha 2 garotos se rolando no chão. Eu só fiz isso aqui, ó. Dei um bico no rosto do rapaz, do garoto. Quando ele virou, eu olhei, não era meu irmão. Eram 2 garotos que estavam brincando de brigar, 2 amigos. Ai, meu Deus, aí a coisa pegou. Já que eu era mais forte do que ele, estava para encarar. Mas aquilo eu falei assim, o que eu fiz? O que eu fiz? Olha o que eu fiz. Em vez de dar exemplo, olha o exemplo errado que eu estou dando. Eu crente, bati no outro, tive aquela turma de deixatice, pedir perdão, né? Mas não, gente. Aí eu fiquei, até hoje eu lembro disso, né? Então, se eu tivesse primeiro, teu irmão, peraí, calma, deixa eu ver. Deixa eu ir lá, vou apartar. Aí se eu fosse apartar, ia ver que não era meu irmão, mas não. Agir sem pensar. Então, quando você está furioso, você age sem pensar. E aí pode dar problema. Tá certo, gente? Então a gente fica aqui por hoje. Obrigado, minha Deus. Tá bom. Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Pai querido, muito obrigado por essa aula. Peço que os teus anjos nos levem para os nossos lares, nos dê bom almoço, uma boa tarde, que nós retornemos aqui para um culto abençoado, marcado pela tua presença. Traz o teu povo para te cultuar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se importa com você. Amém. Deus abençoe a todos. Até a noite.